Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência e também pela amizade. Este é o canal Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Você que já me acompanha já há um tempo, sabe que eu gosto de valorizar as pessoas que valorizam o meu trabalho, por isso um grande abraço para o Fred Alves, que colaborou com o nosso canal, e abraço também para o Francisco Moreira, que é membro do canal Ligados no Flu. Você pode colaborar, nossa chave Pix está logo aqui embaixo, ou pode se tornar membro também do nosso canal. Muito obrigado ao Fred e ao Francisco pela moral e pelo apoio de vocês. Obrigado também à galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o José Pio, em Manaus, o Erivaldo Martins, que nasceu no dia do aniversário do Fluminense, no dia 21 de julho. Abraço para o Paulo Henrique Gomes, em Piscamba, Minas Gerais, e o Júlio Santiago, em Salvador, na Bahia. Grande abraço a todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like. Se você não for inscrito, faça a sua inscrição. Pessoal, vamos lá, vamos dar uma passada aqui nos resultados da Copa do Brasil rapidamente. Ontem nós tivemos a sequência, né, das primeiras partidas das oitavas de final. O América Mineiro venceu o Inter por 2-0, com 2 gols de pênalti. O Atlético Paranaense virou para cima do Botafogo, 3-2, estava perdendo de 2-0. O Palmeiras, num jogo polêmico, mais um jogo polêmico da arbitragem do Wagner do Nascimento, aquele da final do Carioca, do primeiro jogo da final do Carioca, né? O pessoal do Fortaleza reclamou muito de um pênalti marcado pro Palmeiras quando estava 0-0, logo no início do jogo. Santos e Bahia 0-0. Atlético Mineiro 2-0 para cima do Corinthians. Corinthians numa péssima fase. E semana que vem, no próximo domingo, sem ser esse domingo agora, no outro tem Fluminense e Corinthians lá em São Paulo. O Grêmio empatou com o Cruzeiro em um jogo de 2 golaços do Cruzeiro e o do Grêmio, golaço do Luiz Soares. E o São Paulo bateu o Sport lá na Ilha do Retiro por 2-0. Pelos resultados, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo parece que encaminharam a vaga. Mas futebol, tudo pode acontecer, né? Mas aparentemente encaminharam a vaga. Os outros jogos estão em aberto. Por que eu acho que o jogo do América ainda está em aberto? Porque o Inter, apesar de estar em uma fase difícil, o Inter ele tem um elenco com boas opções, com bons jogadores, tem uma torcida que marca presença, então pode ser que o Inter complique a situação do América lá no Beira-Rio. Não é um resultado irreversível, mas para mim, nesse momento, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo encaminharam a vaga. Não quer dizer que estão classificados. Os outros são todos os jogos que estão em aberto, pode acontecer qualquer coisa, inclusive no Fla-Flu do dia 1º. E o Fluminense deve ter em breve um novo patrocinador, pelo menos é o que informa o jornalista Christian Baeta em sua conta no Twitter, de que durante a reunião do Conselho Deliberativo esta semana, foi informado que em 15 dias o Fluminense vai divulgar o seu novo patrocinador. Esse patrocinador vai estampar as costas da camisa do uniforme tricolor, né? Vamos aguardar então para saber quem é esse novo patrocinador, o valor, enfim. Nos próximos dias a gente deve ter uma novidade em relação a isso. O Fluminense precisa melhorar mesmo essa questão. O Fluminense melhorou muito, né, com a arrecadação em termos de sócio-torcedor. Por outro lado, ainda precisa melhorar essa questão do patrocinador. E quem está em fase final de recuperação de uma lesão, fase de transição já para voltar a jogar, é o atacante Marrone. Você nem se lembrava, né? Mas o Marrone ainda está no Fluminense. A informação foi divulgada pelo Netflu. No entanto, o Marrone não deve mais vestir a camisa tricolor, não deve mais jogar pelo Fluminense. Ele tem contrato até junho, contrato de empréstimo, né? Até junho deste ano, pertence a um clube da Dinamarca. E o Fluminense até tentou a prorrogação deste empréstimo, não conseguiu, não houve acordo. O Fluminense desistiu do negócio. O Marrone, então, vai voltar para o futebol da Dinamarca ou ser negociado com outro clube. De qualquer forma, não faz mais parte dos planos do Fluminense. Junho já está quase chegando, então quando ele tiver condições de jogar, provavelmente não vai mais vestir a camisa do Fluminense. Em sua passagem de 1 ano pelo tricolor, marcou apenas 1 gol. E o time do Fluminense volta a treinar nesta quinta-feira, depois
do jogo de terça-feira, né, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz vai começar a definir o time. Serão apenas 2 treinos, nesta quinta e na sexta, já que o jogo contra o Botafogo é no sábado, 6h30 da tarde, no estádio Newton Santos. Um jogo muito difícil. O Botafogo, ele vem de 2 derrotas consecutivas fora de casa, as 2 de virada. Perdeu para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro no domingo, perdeu nesse meio de semana para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas o Botafogo tem um jogo muito definido já, em que é muito difícil você vencer o Botafogo no setor defensivo. Tem um setor defensivo muito bem armado e joga principalmente nos contra-ataques, explorando, né, os 2 laterais com o Tiquinho Soares, aliás, os 2 pontas, né, com o Tiquinho Soares centralizado. Então é um jogo que não, o Botafogo ele não propõe jogo. O Botafogo é um time que joga de forma reativa. Ele se defende muito bem e sai no contra-ataque. Então o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com esses contra-ataques do Botafogo, principalmente. O técnico Fernando Diniz não tem à sua disposição Marcelo, Alexander e o Keno. Esses jogadores não enfrentam o Botafogo. O Martinelli está voltando aos treinos, pode ficar à disposição, mas dificilmente vai começar jogando. Deve ser reserva, né? Deve começar no banco para entrar durante a partida. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz, ele vai ter a volta do Lelê e do Thiago Santos, 2 jogadores que também vão ficar à disposição, não puderam jogar pela Copa do Brasil. Esse assunto de lesões, né? A gente teve vários jogadores aí se lesionando. A gente trouxe um vídeo aqui ontem, né, falando sobre o Martinelli, sobre o Keno, Samuel Xavier saiu, voltou rapidamente, não chegou a ter uma lesão, mas precisou ficar alguns jogos de fora. O Marcelo também já teve os seus jogos em que ele precisou ser poupado, voltou, agora vai ter que ser preservado de novo. Então esse assunto tem preocupado muito a torcida do Fluminense. E o técnico Fernando Diniz respondeu uma pergunta, mais ou menos nesse sentido, mais ou menos sobre esse assunto, para o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, durante a coletiva, depois da vitória sobre o Flamengo. Vamos ver o que o Diniz disse. Nós tivemos 2 lesões musculares. O Samuel fez exame de ressonância que pega qualquer fio de cabelo, não tinha nem edema. Era só uma mialgia que a gente, por cuidado, ele podia ter jogado contra o Cuiabá. A gente que não quis botar, porque assim, respeitando o que ele estava sentindo. O Marcelo não teve lesão também, mas a gente respeita o que sente. O Marcelo, hoje talvez faz 5 anos que o Marcelo não joga 5 partidas seguidas. Então os trâmites estão pagando uma conta por conta disso. E o Marcelo tem nos ajudado muito, muito. Foi decisivo no Campeonato Carioca, é um jogador que entrega para o Fluminense uma qualidade de nível muito alto. E pro futebol brasileiro, que é ótimo ter o Marcelo aqui. Pro futebol é ótimo, porque o cara é um craque, né? Craque. Então, assim, o Felipe Melo também é um jogador que estava praticamente 2 anos e pouco sem jogar 5 partidas seguidas. Então tem uma adaptação dos jogadores, e você ter 2 lesões musculares só, eu acho bem razoável. A gente teve o Martinelli com uma lesão importante e o Keno agora. E a gente não teve lesão, a gente tem muito cuidado, a gente treina muito forte, mas a gente sabe descansar, sabe dar folga para o jogador também quando é preciso, para poder ficar um pouco em casa. E a temporada é muito desgastante. E você fica, eu prefiro assim, ter um elenco mais enxuto, com saúde, trabalhando direito e abrindo um espaço. A gente aos poucos ir testando o Isaac, o Arthur tá aí, e subir esquerdinha. Porque se você incha um elenco, qualquer elenco muito grande, você praticamente mata as categorias de base do clube. Então é uma coisa que não tem uma receita certa ou errada. O melhor é assim, o Alexander, infelizmente, o Alexander é um jogador que dificilmente ele ia ter uma lesão muscular. Pelo biotipo dele, pela maneira como ele treina. E aí teve uma lesão no joelho, que é um jogador que faz muita falta, porque ele joga em tudo quanto é posição e bem em todas as posições. O Martinelli é outro jogador também, que faz várias posições. Então quando você perde o Martinelli e o Alexander, você não perde só 2, você estivesse perdendo 5, 6, porque eles te dão, do meu jeito de trabalhar, eles te dão muitas opções. Então é isso que a gente ficou nesse momento um pouquinho assim, mais defasado, porque machucaram 2 jogadores que têm uma polivalência muito grande no time. Bom, sem esses jogadores, né, que eu citei aqui, o Marcelo, o Alexander, o Keno, o Fluminense deve ter um time com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Guga, improvisado na esquerda, a não ser que o Diniz deu alguma oportunidade para os garotos de Xerém. Tem aí o Esquerdinha, que tem treinado no time de cima, tem também o Jefté, que é uma boa opção. No meio campo, André, Lima,
Ganso, e aí fica a dúvida, Pirani vai ser mantido no time? O Diniz disse que o Pirani foi utilizado contra o Flamengo para fazer uma proteção ali no setor esquerdo do Fluminense. E aí a gente lembra que sem o Marcelo deve entrar o Guga improvisado, é a possibilidade maior nesse momento. Talvez o Pirani seja mantido sim na equipe. Se o Pirani não for escolhido, o treinador tem outras opções, como o Isaac, tem o John Kennedy, tem o Lelê. Essas seriam as opções do Fernando Diniz, mas eu acredito que o Diniz deve escalar o Pirani mais uma vez. E no ataque, o Fluminense vai ter o Cano e também o John Arias. Fluminense e Botafogo, então, neste sábado, 6h30 da tarde. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Tendo novidades, eu volto aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.